nosso tema, o mistério das Pleiades. Primeira coisa que a gente precisa entender, que sempre quando existe, essa é a minha visão, algo que realmente possui um lado oculto voltado à espiritualidade, existe sempre um misticismo que é gerado em cima disso. Então, existe uma diferença entre a palavra mística e a palavra misticismo. Na minha visão, a mística é algo que contém uma verdade que segue a sabedoria das idades, que é isso que eu vou tentar trabalhar com vocês hoje até o final da nossa atividade, onde a gente se apoia no fim na astrologia. E quando nós falamos das Pleiades, o que são as Pleiades? Uma constelação específica, que possui 7 estrelas, e essas 7 estrelas têm do ladinho, assim, olhando de frente para elas, aqui eu não sei se dá para vocês verem, tem 2 desse lado aqui que a gente chama de pais das Pleiades. Então, na verdade, são 9, onde 2 são os pais e 7 são as filhas delas, né? Deles. Então, nós vamos conversar o lado oculto da presença da consciência que está nas Pleiades. Primeira coisa que eu gostaria que vocês compreendessem nesse sentido da mística verdadeira e não do misticismo. O misticismo eu não vou gerar nomes, não vou citar correntes, nem nada. Eu só quero que, através do que eu falar, se de repente existir uma fluência através do conhecimento que será passado para vocês hoje, que se tiver alguma coisa que bate aí dentro, procura trabalhar isso no seu sentido prático, que tem hoje, no final da nossa atividade, esse sentido prático, que você vai ver que ela se apoia a vibração desta consciência no setor específico da sua vida, que isso é comprovado na astrologia e funciona. Eu vou explicar isso no final da atividade. Então você vai entender toda essa mística, depois você vai receber o pacote assim, bom, isso se projeta nessa parte aqui da sua vida. Então você vai, possivelmente, depois dessa atividade, você vai compreender vários tipos de consciências e vibrações que acontecem nesse setor pessoal de vocês, que eu dei um número, que é um número de 1 a 12. O que é esse número? Só para vocês saberem. É uma casa astrológica no seu mapa astrológico. Então, por isso que eu pedi para imprimir o mapa de cada um dos presentes, porque eu peguei o mapa e ali eu observei aonde existe essa projeção das Pleiades. E essa projeção existe num local específico do seu mapa, que no caso, para quem entende um pouco de astrologia, é o 3º decanato de Touro. É ali que está a constelação das Pleiades projetado no seu mapa. Então, no 3º decanato de Touro, que é o posicionamento astronômico dessas estrelas que aqui estão, que eu já vou colocar uma projeção maior, é onde você tem essa parte das Pleiades emanando como consciência para vocês. Primeiro segredo em relação às estrelas, vamos compreender uma coisa. Quando nós vemos as estrelas hoje, na verdade, como nos ensinam os grandes mestres da sabedoria, as estrelas elas representam um reflexo de consciências do passado, já trabalhadas e iluminadas no firmamento. Quer ver como você vai entender isso? Se eu falar para você hoje, nossa, ali tem uma pessoa iluminada. O que é uma pessoa iluminada para você? Fala para mim. O que é? O que seria uma pessoa iluminada? Uma pessoa que tem o quê? Consciência. Não é consciência? O iluminado ou o iluminado é inconsciente. Nós falamos vagalume. Até o vagalume sabe por que ele tem aquela luz dele. Então entendam o seguinte. Um mestre que de repente se ilumina, ele vai se projetar como uma referência cósmica para a humanidade que continua trabalhando aqui. Então essa estrela que está ali são de consciências já trabalhadas e buriladas por experiências anteriores que estão no cosmos. Quer ver como que é isso no seu sentido bem prático, fazendo uma historinha de 15 segundos para você entender? Nós estamos aqui vivendo as nossas experiências, não estamos? Nos aperfeiçoando, passando os nossos desafios, alguns sucumbem, alguns continuam para frente. A tendência, conforme você vai adquirindo a experiência das suas vidas aqui na face da Terra, é você se tornar um ser de luz. Quando você se torna um ser de luz, você sai desse ciclo reencarnatório, você não pertence mais a ele. Você só volta se assim for necessário. Você quer um exemplo disso? Pega o diálogo de Arjuna e Krishna no Bhagavad Gita, ou no Mahabharata, se você preferir assim.
que é a guerra que estava tendo ali, e o Krishna ele fala para o Arjuna, que era o príncipe ali. Toda vez que a lei declina e a Dharma sobe, ou a energia contra a lei, eu me manifesto, mas esse eu que ele está falando não é o eu numa personalidade, o eu do iluminado. Ele falou, eu me manifesto na Terra para premiar os bons e julgar os maus. Então o que ele estava querendo dizer? Eu só volto se for necessário. Se não for necessário, entre aspas, eu fico como uma estrela, como uma referência para a humanidade. Então quando você se ilumina aqui, presta atenção nisso, que bacana. Quando você se ilumina, você se torna como se fosse uma estrela. Você e o céu e o cosmos é uma mesma coisa. Então você fica ali no firmamento e você serve de referência para quem? Para a humanidade que está ali. Vocês estão compreendendo? E aquela humanidade, quando ela olha para você, você é uma referência de alguém que já se iluminou. Então quando você olha as estrelas, você na verdade está olhando o quê? Experiências do passado, de seres e consciências já burilados, que estão ali no firmamento se demonstrando como referência para você. E é isso que a gente vai ser no futuro. Nós estamos vivendo hoje essas experiências. No futuro seremos essas estrelas para uma nova humanidade que será orientada por nós. Vocês estão entendendo? Porque para nós, presente, passado e futuro, não vai mais existir, porque nós somos iluminados. Nós estamos inseridos no contexto global. Então isso que são as estrelas. Então as estrelas são o quê? São anjos, são semideuses, são deuses, são consciências, são vibrações que são emanadas, que partem ali. O que elas fazem? Elas se projetam em nós. E as Pleiades, da mesma forma, elas representam, vamos chamar assim, deusas que existiram na Atlântida. Todo o arquétipo da Mãe Divina ou do amor universal se encontra nas Pleiades. Então, quando a gente fala das 7 Pleiades, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de 7 partes que, quando estão juntas, representam a própria Mãe Universal manifestada para nós. Porque quando essas deusas, essas princesas, esses anjos, ou o nome que você quiser dizer, elas estavam ali na Atlântida, quando a Atlântida ela começa a descer, eu vou contar a história para vocês mais adiante, ela começa a se densificar demais, que ela começa a entrar no seu declínio, a humanidade ainda que estava no aprimoramento delas, elas já iam chegar nessas princesas que eram divinas. Então o que a divindade faz para preservar a consciência dessas 7 princesas ou dessas 7 deusas? Ela saca a consciência das 7 e coloca a consciência delas nas Pleiades, que eram essas estrelas, e deixam somente ali, como um vaso oco, os corpos físicos delas, para que a humanidade que estava densa demais não aviltasse a vibração dessas princesas que ali estavam. Então dali que você entende. Então Atlântida, passado, 7 consciências ou 7 princípios ligados à Mãe Universal. Isso está nas Pleiades. Daí que começa o misticismo de falar de seres que vêm de lá, isso e aquilo, e etc., porque não possuem esse conhecimento oculto que será passado para vocês, que primeiro eu vou colocar na parte da mitologia grega para você compreender. Vocês vão ver que interessantíssimo que é isso, e depois eu coloco o lado oculto. E por fim o que eu faço? Coloco em representações na face da Terra, que você tem pirâmides que foram construídas. Você tem, eu peguei como exemplo Guatemala e Egito, que eles fizeram em comunhão integral com as Pleiades no momento quando elas foram construídas, aproximadamente 10 mil anos atrás, que foi quando a gente teve o último reduto atlântico, que foi Poseidon e se afunda. Então quando eles construíram, os egípcios e também o pessoal da Guatemala, que na época quem eram? Os maias, daí que vem a sabedoria maia, que a sabedoria maia descende diretamente do que foi a Atlântida nos seus áureos tempos. Então as pirâmides o que são? É fácil de entender agora o próprio formato delas. As pirâmides são antenas cósmicas. Olha aqui. Elas são antenas cósmicas, independente do formato delas. Se você pegar dos maias, elas são como? Escalonadas. Elas não são assim, as pirâmides dos maias? Com um monte de degrau aqui no meio, é assim para você chegar aqui? Mas da mesma forma tem a medida canônica de todas as outras pirâmides. Então quando os seres que habitavam o planeta Terra, eles construíram essas pirâmides,
Na verdade, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo um verdadeiro arsenal de antenas na face da Terra, que, se construídos da forma correta, em correlação geográfica com as estrelas, você capta essas energias. Então, quando você fala de Tikal, na Guatemala, quando você fala de determinada região do Egito, o que você tem? Você tem lugares onde era cultuado o quê? O valor do amor universal ligado às Pleiades. Ali eram formadas o quê? Sacerdotisas. Aí que você começa a entender a Pleiades. Que eram sacerdotisas que trabalhavam nesses locais, recebendo o eflúvio dessas consciências, e ali você tinha tudo o que foi no tempo áureo, ou no tempo de ouro da Atlântida, você tinha ali projetado o que essas 7 princesas, ou esses 7 aspectos da Mãe Divina, estavam ali presentes. Sabe quando que elas foram resgatadas? Essas consciências que elas voltam a vibrar aqui no planeta Terra? Em 1370 a.C. O que aconteceu em 1370 a.C.? Um ser especialíssimo, junto da sua contraparte, eles vêm fisicamente para a face da Terra e eles possuem 7 filhas. Na verdade foram 8, 7 filhas. Sabe quem foi esse ser? Algum de vocês já talvez ouviram falar nele. Um faraó egípcio, cujo nome dele era Akhenaton. Sabe quem era a esposa de Akhenaton? Todo mundo conhece, é mais ela do que ele, Nefertiti. Então, em 1370 a.C., quando Akhenaton, ou Cunaton, como também chamavam ele, ou Amenófis IV, ele e Nefertiti se juntam na face da Terra, eles passam a ter o direito de gerar filhas sequenciais, uma atrás da outra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e dessas 7 filhas, cada vez que uma nascia, uma emanação vibracional de uma das estrelas das Pleiades se manifestava nessas princesas. Então ali o que você estava tendo nesse momento histórico da humanidade? Você estava tendo novamente a manifestação da consciência dessas 7 princesas manifestadas ali na Terra. Então, desde essa data, 1370 a.C., você pode dizer que as Pleiades já começam a se manifestar de uma forma proeminente na face da Terra, primeiro através dessas, não eram 7 princesas também? Filhas de Akhenaton? Através dessas 7 princesas e depois de todas as gerações que as sucederam. Então esse já é um segredo oculto passado para vocês em relação a essas Pleiades. E da onde que veio? Veio dessa parte da constelação de Touro, que é onde se encontram as Pleiades. Então, finalizando essa introdução, se a gente entrar no sequencial. Então existe uma mística real, que está bem superior e bem mais elevada no sentido de consciência em relação às Pleiades, que representa esses aspectos da Mãe Divina, que ali você tem projetadas nelas, estão astronomicamente, aí não tem mística, astronomia, é comprovado, estão no final ou no terceiro decanato, ou na terceira. O que é um decanato? Vamos mostrar isso para vocês também. Quando você fala de constelações, essas constelações sempre têm como esteio um signo. Então, quando você fala assim, que nem se você olhar o seu mapa astrológico que você tem aí agora, você não tem os signos assim, independente de onde estiver, não é um círculo. Esses signos são constelações fixas, são estrelas fixas. E cada uma delas possui, dividido astronomicamente, em 30 graus. Por isso que o mês, se você falar quantos meses tem, quantos dias tem um mês? 30 dias, por quê? Por causa dos 30 graus de cada uma das constelações. Quantas são as constelações? 12. Quantos meses nós temos? 12. Então, o nosso tempo, a nossa convenção ocidental está baseado aqui. Então, quando você fala de cada uma dessas constelações, os astrônomos e os astrólogos, principalmente os astrólogos, dividem cada uma dessas constelações em 3 partes. Então, cada uma tem 10 graus. As Pleiades estão localizadas nesse último decanato de Touro. Então, foi isso que eu olhei no mapa de cada um de vocês, esse terceiro decanato, originando o quê?
um local aonde esta consciência que a gente vai trabalhar a fundo agora se manifesta. Compreenderam então o que representa esse início para você compreender? Então o que seria? Seria, quer ver agora fazendo uma síntese brutal, aonde o amor universal se projeta em você. Onde o amor universal se projeta em você. Quer ver Buda trabalhando com essa consciência? Todo mundo já ouviu falar em Buda ou não? Ninguém acredita no Buda aqui. Buda, Siddhartha Gautama, Sakyamuni, por acaso tem ali, um quadro dele ali do lado esquerdo ali, né? Esse ser especial ali, quer ver? Alguns já devem ter ouvido falar, alguém já ouviu falar no festival de Vesak, o Wesak aqui, que fazem lá o budismo, comemora ali? Quando que é? Na lua nova, na lua cheia de Touro. Por quê? Ela está em sintonia. Quem que representa mais a mulher? O sol ou a lua? A lua. A lua. Então no festival de Vesak ou Wesak se escreve assim. Estou falando porque muitas pessoas já ouvi falar de várias formas. Se escreve assim, tá? O festival de Vesak, que é o festival mais famoso do Oriente ligado ao budismo, é quando a lua cheia está no signo de Touro. O que é a lua cheia? O esplendor feminino, onde você tem a lua como representação da divindade, em comunhão com quem? Com as Pleiades, que representam o amor universal. Daí que vem a promessa do Buda, que sempre no dia de Vesak, vamos chamar assim, ele abençoa a terra a todas as pessoas que estiverem em comunhão com ele. Pegaram a dica agora? E Buda não trabalhava o amor universal, ele era da guerra. Para quem não sabe, Sakyamuni ou Buda era libriano, é o signo da paz. Olha o casal aí, casalzinho de librianos aí, né? Por isso que ele foi um dos primeiros a fazer isso aqui. O que é isso? Nem bem nem mal, caminho do meio, equilíbrio, paz, amor, sabedoria entre todos os seres humanos. Ele estava trabalhando o quê? Por que eles fazem aqui? Com a comunhão com esse lado. Mas aonde tem luz, tem? E agora que vem outra dica astrológica para vocês. Com comunhão com isso, quem não sabe trabalhar o amor universal, existe uma estrela que se projeta aqui, que será tema um dia de uma atividade minha, mas eu já deixo a dica. Junto com elas, quem está? A estrela Algol. Alguém já ouviu falar na estrela Algol? Vamos dar o lado oculto da estrela Algol. A estrela Algol, se você pegar da raiz do árabe, Algol, traduzindo, quer dizer demônio. Agora, quer ver você entender assim, então como pode estar junto a Exu? Não é que está junto. Seria um alinhamento. Vamos supor que eu sou Algol e eu estou um pouco mais próximo. Vocês são a Terra. Aqui está as Pleiades. Se vocês olharem para mim, a gente não está alinhado, mas está um distante do outro. Então é princípio do quê? De frequência e vibração. Quem estiver conectado com o amor, vai descer a energia dual. Quem estiver conectado com o amor, vai pegar o quê? Se desce o amor e a guerra. Quem que vai conectar? O amor. E os que estiverem conectados com a Terra, não tem a energia que alimenta eles? Também tem. Daí que você entende o quê? Nesse princípio cósmico estelar, a polaridade. Que você tem na Terra só o amor universal? Ou você tem mais, vamos chamar o ódio universal? Que existe também, claro, tudo tem sua polaridade. A estrela Algol está nessa mesma região. Quer ver você entender a estrela Algol? Quando tem a guerra celeste, ou a famosa guerra dos céus, a Tarakamaya, quando Lúcifer e Micael guerreiam no céu, Lúcifer perde, e ele cai. E Micael que vai controlando a queda dele. Micael pega a parte feminina de Lúcifer. Quem que procria? A parte masculina ou feminina? A feminina. Então ele deixa cair só a parte masculina de Lúcifer. Então a parte feminina que daria direito de Lúcifer procriar com seres aqui, o que ele faz? Ele coloca na estrela Algol. Está entendendo como a divindade trabalha? Então a parte feminina luciférica é colocada nessa estrela Algol, que também se encontra nessa região de Touro. Aí depende do que você quer se conectar. Estão pegando? Estão indo junto comigo? Estão entendendo o processo? E essa estrela, o que representa? Hoje,
hoje, desde 1956, ela já está trabalhando influência com essas estrelas. Porque em 1956 nós tivemos, segundo os anais da iniciação, um grande julgamento da humanidade, onde a humanidade agora não existe mais mal como anjo. O que existe? Existe o mal humano. Que se a humanidade quiser ficar conectada com o mal, ela ficará conectada, mas não vai ter mais anjo contrário mandando isso para ela. Quem que é responsável pela maldade, então, que está na humanidade? Nós mesmos. Então a estrela Algol, ela fica com os pequenos resquícios para aqueles que ainda alimentam essa energia contrária. Então esse local que vocês vão aprender no final da palestra hoje, tanto pode ser um lugar onde se manifesta o amor universal em você, como também o quê? O ódio universal. Então é um lugar que te eleva como consciência, como te derruba também. É um lugar onde você pode trabalhar a parte mais bonita de consciência que existe em você, como também a parte mais funesta. Aí você fala, então ali eu vou me tornar um vampiro, eu vou trabalhar naquela série Eclipse. Não, não é isso. O que acontece é o seguinte: você pode ter um lugar onde existem aprisionamentos na sua vida que impedem que você trabalhe a luz. Já pega a dica. Esse lugar que está no seu mapa, que eu vou falar no final da atividade, tanto pode ser um lugar, se você já está liberto de energias que são contrárias, que você é uma pessoa que já está se superando, que já está no processo evolutivo, pode representar um lugar que, nossa, é o Stairway to Heaven para você. O que é Stairway to Heaven? Traduz aí, Giovanni. O que é Stairway to Heaven? A escada para o céu. Como isso se você gosta do Led Zeppelin, né? Como também pode ser, se você gosta do AC/DC, o Highway to Hell, o caminho para o inferno. Que aí você, se você entra onde? Na estrela Algol. Você continua alimentando essa energia contrária que não é mais angélica. Que não é mais angélica. Quer ver a estrela Algol? As Pleiades, se você aprender a observá-los, né? Aí você entra na internet, eles até ensinam, as Pleiades estão em tal mês, observa tal lugar do céu. É só você ver ali que elas são tão brilhantes que você tem condição de vê-las. Não vai estar tão bonitinho que nem está aqui, né? Vai estar com uma confusão, mas tem como você enxergar. Elas são sempre azulzinhas, um azulzinho assim, nítido, gostoso, bonito de ver. Semelhante ao que está ali, estão vendo? Tá bonito. Já a estrela Algol, nada contra a cor. Ela tem assim um vermelho escarlate, que é uma fumacinha que passa por ela, que horas estrela rutila. Tem hora que ela some, tem hora que ela aparece. Então, só por quê? Por causa dessa névoa, que é vermelha, que cobre o brilho dela, que vocês já sabem que é essa névoa vermelha. O que é essa névoa vermelha? É a consciência do anjo contrário, que foi depositada e aprisionada ali. Que só é alimentada através dos seres humanos até hoje que trabalham o mal dentro de si. O que alimenta o Algol hoje? Como eu sempre falo, o mal político, o mal pai, o mal filho, ou aquela pessoa que tem o caráter ainda em trabalho, para não falar outra coisa, né? O chamado caráter em trabalho é bom, não foi bom isso? É uma forma boa de falar, pô, seu caráter está em trabalho. Gostei dessa, vou adotar isso. Seu... palavra algoz tem a ver com... Também, mas só que aí você está pegando mais para o português, né? Mas o nosso alfabeto, o português, ele bebe de muitas fontes. Ele é novo, entendeu? Então, vale a pena um estudo de idiomas aí, de línguas, tá bom? Seguindo então, gente. Então, quando a gente fala da estrela Algol, você tem esse rutilar dessa consciência contrária ainda alimentada pelos seres humanos. Qual a tendência do futuro? Pelo menos acredito eu. Que a gente está, se você pensar na nossa evolução hoje, nós estamos quase no limite aqui da densificação. Por isso que é um momento tão difícil. Eu vou lançar aquele workshop que eu falei para vocês de aprender a lidar, porque, olha, faz tempo que a gente não chega num momento tão denso que nem a gente está chegando agora. Olha a nossa música, olha nossas artes, olha como que está o caráter humano de uma forma geral. Está difícil. Então o que aconteceu? Tem que acontecer a destruição desse momento para que surja a elevação, porque não tem mais como descer. Então, mesmo de uma forma forçada, o que tem que acontecer? A elevação. Não tem como. Aí Algol vai acabar se fundindo com as Pleiades. Não vai existir mais ódio universal.
Nós vamos rumar cada vez mais para o amor. Até que novamente, como tudo acontece, o que vai acontecer? A descida de novo e vai surgir uma nova realidade, um novo trabalho, um novo contexto. Mas o que eu queria nesse início de atividade é que vocês entendessem sobre o que nós vamos falar. Eu nem falei ainda. É sobre o que nós vamos falar. Agora que a gente entra, então, em todo o sequencial aqui. Primeiro vamos entender a definição. Aqui está o desenho delas direitinho. Deixa eu apagar a luz aqui para vocês verem direito. Melhorou? Vocês verem aqui, olha as 7 aqui. Ó. Aqui estão as 7. Olha os nomes delas. E aqui estão os pais. Olha quem era o pai. Aqui é o pai. Atlas. O pai das Pleiades foi o deus Atlas.